Se das crianças é o reino de Deus, por que é que nós vemos casos de algumas que sofrem opressão espiritual, às vezes possessão? O que é que acontece? Vamos entender aqui à luz da palavra, já que vocês me marcaram tanto nesse vídeo. Bom, a primeira sensação que a gente tem aqui é espiritual, mas como poderíamos bater o martelo nesse caso isolado se não conhecemos? Às vezes é uma criança que está reproduzindo falas de adultos, às vezes tem trauma envolvido, abuso envolvido, mas a verdade é que tudo isso reflete no mundo espiritual. Então, não vamos falar só desse caso isolado, mas no mundo espiritual no geral, porque da mesma forma que Satanás tem interesse genuíno na sua destruição, também tem na vida desse e de muitos outros. Crianças sofrendo opressão diabólica, será que isso existe? Tem muitos que têm exemplo dentro de casa, tem muitos que nem sabem que isso existe, mas a Bíblia deixa bem claro que sim, em Marcos 9, quando Jesus estava curando um menino endemoniado, ele perguntou ao pai há quanto tempo ele está assim, e o pai falou isso aqui desde a infância. Não só isso, como esse espírito imundo lança esse menino no fogo e na água, na tentativa de matá-lo. E de onde vem isso? Aonde Satanás encontrou uma legalidade para atuar na vida dessa criança? Para que a gente entenda isso, nós precisamos dividir direitinho o termo criança. Aqui nós vamos falar do tempo da inocência, que varia de pessoa para pessoa. Tem menino de 14 anos que já não é mais criança, já não tem mais aquela inocência, já tem pensamentos maldosos, vida sexual plenamente ativa, já não é criança há muito tempo. Tem pessoas que aos 14 anos já exerce plenamente as suas escolhas, às vezes até escondido dos pais, já faz e acontece. Nós sabemos que o pecado abre legalidade, é através dessa brecha que Satanás entra, mas ao mesmo tempo nós vemos crianças ainda na idade ali dos 14, totalmente no tempo da inocência, sem muito entendimento ainda de nada. É sobre esse tempo da inocência que nós vamos falar. Se essa criança não abriu brecha, de onde está vindo, o que é que está acontecendo na vida dessa criança. Engraçado que essa semana mesmo eu estava conversando com a irmã em Cristo que está com a criança dentro da família sofrendo opressão espiritual. Hoje eu recebi o relato de uma seguidora que desde os 5 anos já tinha um espírito de suicídio ali rondando. E aí, onde entra o princípio da autoridade de pais para filhos, cobertura espiritual de pais para filhos, legado geracional, consequência espiritual de pais para filhos. Meu povo, se dentro de uma casa um dos filhos se desvia completamente, se corrompe totalmente, anda nos piores caminhos, se os pais estiverem firmes em Deus, a casa fica de pé. E com muita oração, busca, jejum diante de Deus, é muito possível que essa alma até retorne. Agora, quando é o contrário, se em uma casa, os pilares da casa, os pais são os que fazem e acontecem, abrem todo tipo de legalidade, aí o cenário é outro. Se é o contrário, a casa não fica em pé. Gente, entenda que não é porque às vezes a sua realidade foi uma que aquilo é regra. Entenda que existem pais que têm uma busca ferrenha pelo oculto, eles mesmos buscam. Tem pais que consagram os seus filhos ao oculto. Tem criança que já cresce no meio de bruxaria e feitiçaria. A palavra de Deus compara Satanás a um leão que está sempre ao derredor, procurando a quem possa destruir. A Bíblia nos traz uma revelação tão valiosa aqui no Evangelho de João. Quando Jesus foi curar um homem, os discípulos perguntaram: meu Senhor, quem foi que pecou para esse homem estar assim? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus respondeu: não, nesse caso foi para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nesse caso aqui não foi questão de pecado. Gente, esse versículo nos traz tanto entendimento. Eu já fiz um vídeo aqui sobre maldição hereditária à luz da palavra, bem explicadinho, não deixe de assistir. Tem bênçãos que são transferidas de pais para filhos. Na verdade, o povo de Deus só foi tirado do Egito por conta de seus ancestrais, porque era um povo ruim. Deus não estava suportando, mas por amor a José, por amor a Abraão, ele tirou aquele povo do Egito e se manteve firme ali com eles. Mas isso não é só com as bênçãos. Gente, tá vendo criança caindo endemoniada, transtornada, totalmente endemoniada? Vai ver que legado que esses pais estão trazendo para os filhos. E qual é o caminho de volta, Amanda, em uma casa em que Satanás já estabeleceu o seu trono, em que está tudo tão perdido, tudo tão destruído? Qual é o caminho de volta? Arrependimento, confissão de pecados, renúncia, processo de libertação, começo de uma caminhada com Deus. O sangue de Jesus é poderoso para nos libertar e por isso, bendita é a casa em que os pais servem a Deus. Bendito o filho que tem pais que caminham nos caminhos de Deus, que ensina a palavra de Deus. Bendita é a criança cujos pais têm entendimento espiritual, que são cobertura espiritual na vida desses. E se você já presenciou algum caso de criança sofrendo opressão, quiser complementar aqui nos comentários, glória a Deus.